onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. Por isso, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Aos Efésios, capítulo 5, versículos 31 e 32. Consagrando-se para Deus. Somente para abençoar. Eu estou me consagrando para Deus. Eu estou me consagrando para Deus, para que eu possa sempre estar em sua presença. Estou me consagrando para Deus. Que seus pés somente vão onde os santos possam ir. Sua voz seja somente para adorar. Que seus olhos vejam como os olhos de Deus.
De volta à palavra original. Preciosos ouvintes, que a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ouvintes, Deus deu a nós o livre arbítrio. E através desse direito, nós podemos escolher coisas fundamentais para a nossa vida. Por exemplo, a maneira de viver. A maneira de viver em si é uma escolha. E nós temos direito de determinar nossa própria maneira de viver. Podemos escolher se vamos ser instruídos, isto é, fazer uma faculdade ou não. Podemos escolher se vamos viver certo ou não. Todo homem, toda mulher, menino, menina, ela tem de escolher se vão tentar viver certo ou viver errado. Então quer dizer que a escolha que fazemos é uma grande coisa. O seu destino eterno também é uma escolha. Talvez alguns de vocês, ouvintes, vão recusar a Deus, vão rejeitá-lo pela última vez. Há uma linha entre a misericórdia e o juízo. E é algo perigoso para um homem ou uma mulher passar dessa linha. Então, nós temos o direito de escolher onde passaremos a eternidade. Uma das coisas importantes também é a companheira com quem vamos viver. Eu quero deixar aqui um grande detalhe, um detalhe muito importante, para nós passarmos para a parte espiritual da coisa. Vejam bem, o tipo de mulher que um homem escolhe reflete sua ambição e seu caráter. Se um homem escolhe a mulher errada, isto reflete o seu caráter. E ao que ele se liga, mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está no homem quando ele a escolhe como esposa. Mostra o que está dentro dele. Não importa o que diga do lado de fora. Observe com quem ele se casou ou vice-versa, com quem ela se casou. Existe até um ditado que diz que um casal, ali está a tampa e a panela. Assim, mudando para o lado espiritual, se eu tivesse escolhendo uma igreja, eu escolheria uma genuína igreja bíblica
fundamental do evangelho completo. Se eu tivesse escolhendo uma em quem colocar a minha família, uma igreja fundamental do evangelho completo. Por que temos que ter cuidado para escolher a igreja? Vejam bem, não é escolher a maior, e nem tampouco escolher a menor. É escolher uma que pregue a palavra integral, uma igreja do evangelho completo. Uma igreja que o pastor prega tudo, crê em tudo que diz a santa palavra. Agora, a palavra igreja significa chamados para fora. Eu estou com uma mensagem do irmão Brana, a sempre presente água da rocha. Ele diz: nós sabemos que Israel tem sido sempre um exemplo histórico da igreja, pois Israel era o povo de Deus até que ele saiu do Egito. E então ele passou a ser a igreja de Deus, porque ele estava separado do resto do mundo. E quando nós ficamos separados do resto do mundo, então nós somos a igreja. Mas desde que nós estejamos envolvidos com o mundo, então nós não estamos na igreja. Agora, eu creio que isto vai bem fundo e toma o seu lugar. Vejam bem, nós não somos a igreja até estarmos separados do mundo. Separemos a nós mesmos, saiamos do meio das pessoas impuras, não se relacionem com elas e não sejam participantes de seus pecados. Não se unam com os incrédulos, mas se separem das coisas do mundo. E a própria palavra igreja significa chamados para fora, êxodo, saída. Cada um de nós, como cristãos, tem tido um êxodo em nossas vidas. Nós tivemos um tempo onde nós fomos chamados do meio de nossos associados, chamados fora do meio das pessoas com quem uma vez tínhamos companheirismo e nos tornamos um povo diferente para caminharmos com um povo diferente que agia de maneira diferente e falava de uma maneira diferente. Isto foi um êxodo em nossa vida. Então vamos apanhar aqui o casamento natural, levando para o espiritual. Não tem como um homem casar-se com uma mulher errada sem que ele tenha o seu caráter. Se ele tiver um bom caráter, ele vai selecionar a sua querida
com a qual ele viverá até que a morte o separe. E assim vice-versa também. É a tampa e a panela. É claro, há muitas pessoas que tinham um caráter errado, hoje tem um caráter correto e sofre com a companheira que ele escolheu lá atrás. E assim com a mulher também acontece. Mas agora já é um pouco tarde. Temos que levar a carga, suportar os problemas, resolver as questões e dizer: eu não vou dar o meu casamento de bandeja para Satanás. Eu vou lutar porque esta é a maneira correta. É até que a morte nos separe. Mas, falando de caráter, qual foi o homem com maior caráter na terra? O Senhor Jesus Cristo. Vamos apanhar aqui algumas escrituras. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ainda aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse foi o maior caráter que já andou na terra, maior do que os profetas, patriarcas, porque foi Deus feito carne, habitando no nosso meio. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo São Paulo, ungido com o Espírito Santo, ele diz: oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Jesus Cristo. Quando um homem se une com uma mulher, são dois numa carne, a tampa e a panela. Então, se ele, o maior caráter que pisou na terra, ele espera arrebatar uma igreja pura, virgem, uma igreja que passou pelos moldes bíblicos. Então vejam bem, mensagem escolhendo uma noiva, parágrafo 81 e 82. Quando voltamos para o espiritual,
E quando você vê uma igreja que está no mundo, age como o mundo, com expectativas do mundo, partilhando do mundo, considerando os mandamentos de Deus como se ele nunca os tivesse escrito, então você simplesmente pode imaginar que Cristo não irá tomar uma noiva assim. Você poderia imaginá-lo tomando a igreja moderna de hoje como noiva? Não, meu senhor. Eu dificilmente poderia entender isso. Não. Lembre-se agora, um homem e sua esposa são um. Você se uniria a uma pessoa assim? Se o fizesse, isto certamente me desapontaria. A minha fé em você cairia por terra. E então, o que me diz de Deus unindo-se a algo desta maneira? Uma prostituta comum denominacional? Aí você diz, pastor, mas isto é forte. Isto me atingiu. Mas o que é uma mulher que não obedece ao seu esposo? Uma mulher infiel ao seu esposo? Ela não se torna uma meretriz? Flertando com outro homem? Saindo com outro homem? No campo espiritual é a mesma coisa. Cristo é o noivo. Cristo tem a sua palavra. E a noiva de Cristo obedece à sua palavra. Ela não flerta com o mundo. Ela não flerta com Satanás. Sim, é forte, mas é a verdade. Você acha que ele o faria tendo a forma de piedade, mas negando a eficácia dela? Ele nunca o faria. Ela tem que ter em si o caráter dele. A genuína e verdadeira igreja, nascida de novo, chamado para fora do mundo, tem que ter o caráter que estava em Cristo, porque o marido e a esposa são um. E se Jesus fazia somente o que agradava a Deus, guardava a palavra e manifestava a sua palavra, a noiva também terá que ser da mesma classe de caráter. Ela não poderia de modo algum ser uma denominação, porque então não importa o que você diga para ela, não importa o que a palavra diz, ela é controlada por uma junta, por um sistema, por um cabeça em algum lugar. Então, Cristo não seria o cabeça dela, mas um homem, uma junta, uma diretoria, um sistema. A noiva tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e todo-poderoso Pai, a palavra foi mais uma vez pregada dentro dos moldes da palavra, da Bíblia. Senhor, eu levanto minhas mãos neste lugar, a favor de cada irmão, de cada irmã, dos ouvintes, onde esta palavra está entrando nos lares, que haja sobre eles a bênção da palavra, a cura divina, a libertação,
a solução de problemas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.